Fala galera, tudo massa? Hoje tô gravando um vídeo de um outro livro e de um conceito que eu me apaixonei, achei super legal, que é de liderança tribal. Tem um livro chamado Tribal Leadership, que é esse aqui, é do Dale Logan, John King e Halee Fischer-Wright. É um livro que também acabou de mudar minha vida, assim. Eu tava lendo ele, tava conectando com a minha equipe, tava conectando com a aldeia, com todas as coisas que eu tô envolvido e achei super legal, assim, um livro que é muito bacana, assim. E daí eu resolvi explicar ele pra vocês rapidão também, colocar ele nessa coleção de pílulas que eu tô colocando de livros. E esse aqui especificamente, eles falam de organizações e de empresas e de grupos de pessoas, e eles falam desse conceito de tribo. O que é esse conceito de tribo? Eles falam que pequenas organizações ou pequenos grupos são uma tribo e grandes organizações ou grandes grupos são tribos de tribos, são várias tribos ao mesmo tempo. E ele fala que só olhando a linguagem das pessoas, o que as pessoas falam, as palavras que elas usam, você consegue ter certeza de qual estágio essa tribo tá. E ele fala que são 5 estágios que uma tribo pode chegar, sendo que o primeiro é o pior de todos, o quinto é o melhor de todos, e ele explica cada um desses estágios e qual que é a linguagem de cada um. E ele também fala uma coisa muito legal, que você consegue conduzir a tribo para melhorar esses estágios ou para cada um desses estágios, simplesmente também ajustando a tua linguagem. Então eu vou explicar para você quais são esses 5 estágios e depois eu passo por eles explicando cada um deles e como é que você faz para conduzir as pessoas por cada um deles. O primeiro estágio que eles chamam é o Life Sucks. Esse estágio é o estágio mais primal que a gente tem, assim, é o estágio das gangues, o estágio que, tipo, dentro das organizações está envolvido com violência, com roubo, com várias coisas assim, e é o estágio em que, tipo, os membros da tribo, eles usam linguagens que dizem que a vida é uma merda. Então eles dizem assim, por exemplo, não, eu tô roubando isso aqui porque se você não roubar, outra pessoa vai roubar. Se a gente for ver, é o que os políticos falam, né? Se você não fizer, outra pessoa faz, se você não bater, você apanha. E daí, tipo, tem todo esse estágio da violência, assim, e a gente consegue ver isso. Às vezes você deve ter visto em empresas em que você trabalhava ou organizações que você fazia parte, esse tipo de conversa, esse tipo de estágio. Pode ter certeza, essa pessoa ou essa tribo, ela estava no estágio 1, que é o estágio a vida é uma merda, life sucks. Uma pequena porcentagem do mundo está nesse estágio nesse momento. Você talvez já tenha estado. No segundo estágio, é um estágio um pouquinho melhor do que aquele, só que é um estágio em que você se torna menos ativo, mais introspectivo, mais depressivo, que é o My Life Sucks. Nesse estágio as pessoas percebem que a vida em si não é uma merda, mas a vida delas é uma merda. E daí o que elas fazem? Elas param de agir e só fazem o que é necessário. Então elas só fazem se elas forem levar bronca, se ela tem uma desculpa para não fazer, ela não faz. Por que você não fez isso? Porque eu não sabia que era para fazer. Ou seja, se a vida dela é uma merda, ela só tenta se proteger da vida. Nesse caso, ela percebe até que a vida de outras pessoas é legal, que a vida no mundo é legal, mas ela entende que, tipo, a vida dela é ruim, que ela só teve azar, que ela só tem azar e que não tem muito o que ela pode fazer com relação a isso. Beleza, esse é o segundo estágio. Tipo, a gente conhece várias empresas ou várias organizações que a maioria das pessoas está assim. Ou às vezes é um serviço público, né? E você chega para aquela galera que está trabalhando no serviço público e deles tem justamente esse discurso assim: não, mas então você tem que me mandar um e-mail, senão eu não faço. Não, eu não fiz porque estava sem papel na impressora. E daí a pessoa começa a arranjar desculpas para não fazer. E daí se você pergunta por que ela não fez ou por que as coisas não estão acontecendo, porque eu não tive sorte, porque eu não passei. Ela sempre é vítima da vida. Daí tem um terceiro estágio que ele já deixa você muito competitivo, vários prêmios Nobel estão nesse estágio, então não é um estágio 100% ruim, que é o estágio eu sou bom porque você não é. E o discurso é mais ou menos isso, assim, eu sou muito bom, e daí a pessoa tá falando no fim, porque você não é. Esse estágio, se a gente for ver, tipo, é o estágio de maior dominância nas empresas, assim, Wall Street tem muito disso, às vezes, tipo, num hospital, assim, tem 5 médicos sentados numa mesa e um deles fala assim, esse mês aqui no hospital eu sou a pessoa que mais fiz cirurgia. E daí o outro médico do lado, enquanto você estava fazendo cirurgia, eu estava produzindo artigos, eu estava arranjando uma cura para uma doença. E daí o outro fala, não, mas enquanto estavam fazendo cirurgia eu estava salvando vidas na emergência. Então, o que todos eles estão dizendo no fim das contas? Eu sou bom, você não é. E daí nesse estágio é um estágio de alta competitividade e de quase que isolamento em que você tenta ser melhor do que qualquer uma das pessoas e talvez até jogando elas para baixo. Você pode se dar muito bem na vida, se dar muito bem entre aspas, seguindo esse estágio, mas talvez você não encontre tanta performance e tanta felicidade. Todos esses estágios que eu falei até agora são estágios de baixa performance de grupo, de time. Daí tem um quarto estágio, que é um estágio que surge a partir desse, nós somos bons, que é diferente do eu sou muito bom, nós somos bons. Então as pessoas começam a perceber que ela é boa em alguma coisa, tem uma outra pessoa do time que é boa em outra coisa, e eles juntos conseguem fazer coisas que eles não conseguem sozinhos e conseguem fazer coisas melhores do que qualquer outro grupo. Esse é um estágio que você já começa a encontrar alta performance de time. Se você for ver, às vezes, tipo, por exemplo, naquele hospital, em vez dos caras estarem competindo, eles vão estar se juntando, e um fazendo cirurgia, outro fazendo atendimento, e outro
outro fazendo artigos e eles vão se sentir bons e sentir um time. E daí eles vão trabalhar e vão conseguir todos mais performance. Você já deve ter participado de um time, você sabe que esse estágio é um estágio de maior performance e ele te puxa para ser muito melhor. E tem um quinto estágio que os autores, eles estavam terminando essa pesquisa, terminando esse estudo que gerou o livro, e eles não tinham encontrado esse quinto estágio. Na hora que eles estavam terminando isso, na hora que eles encontraram empresas de altíssima performance nesse quinto estágio, eles tiveram que voltar para a pesquisa e refazer o livro, que é um estágio de a vida é excelente. O que eles falam é que nenhuma empresa ainda conseguiu se estabilizar nesse estágio. Algumas delas passam do 4 para o 5, mas elas não conseguem ficar muito tempo e voltam. O quinto estágio é quando essas empresas elas começam a ignorar o concorrente, começam a parar de olhar para esse tipo de competitividade e começam a olhar para fazer história. Então eles não estão mais olhando o que o outro está fazendo, o que o outro hospital está fazendo. Eles estão olhando qual que é a história que eles estão criando, qual que é o legado que eles estão deixando para a humanidade. Esse é o estágio de maior performance que um grupo pode chegar. E daí agora, qual que é a graça do livro? Eles falam que qualquer pessoa, não precisa de treinamento, você consegue identificar em qual estágio a tua tribo tá, só pensando na maneira que as pessoas falam. Você já deve estar percebendo isso dos grupos que você faz parte, qual que é a linguagem. E esse livro também fala que você consegue conduzir as pessoas só através do teu discurso, através da tua fala, para esses outros níveis de linguagem. Então, por exemplo, você consegue pegar uma pessoa do estágio 1 e evoluir ela, e eles falam que você consegue estabilizar uma pessoa em 90 dias. Só que o grande segredo é, você não consegue usar a linguagem do estágio 3 para uma pessoa do estágio 1. As pessoas só ouvem o estágio 1 acima. Então, a pessoa do estágio 1, ela só consegue compreender a linguagem do estágio 2. Se você encontra uma pessoa do estágio 1 que está falando a vida é uma merda, você tem que falar para ela assim, não, a vida em si não é uma merda. A minha vida é boa, a vida dessa outra pessoa é boa, dessa galera é boa, a tua vida eu percebo que é uma merda. Por causa disso, por causa daquilo. Daí, de repente, a pessoa, ela tá ouvindo a linguagem do estágio 2, então ela começa a agir como estágio 2. E nessa hora ela se torna mais apática, se torna mais depressiva, mas ela começa a assumir o estágio 2. Ela precisa passar pelo estágio 2 para chegar no 3. E às vezes é complexo, porque a nossa vontade é mandar ela pro 1 de volta, assim, né? Então, às vezes, uma mãe que percebe que o filho dela estava metido com drogas, estava envolvido com gangue, na hora que ela percebe que ele está depressivo em casa, ou seja, ele chegou no estágio 2, o que ela faz? Ela fala, filho, volta lá a sair com os teus amigos, porque ela tem angústia de ver o filho no estágio 2 e não no estágio 1, porque pelo menos no estágio 1 ele estava mais ativo. Só que a pessoa tem que estabilizar nesse estágio 2 para você conseguir mandar ela para o 3. E como que você faz isso? Você usa a linguagem do 3. Então você olha para essa pessoa e fala, você identifica uma coisa que ela faz bem e começa a elogiar ela, falar que ela faz aquilo bem e observar aquilo e observar as implicações daquilo, então você começa a falar, nossa, você é muito bom nisso, faça isso, você é muito bom nisso, faça isso, faça isso, faça isso, e começa a reconhecer a pessoa. Nessa hora a pessoa vira aquele mala do estágio 3 e começa, não, porque eu sou bom nisso, eu sou não sei o quê, e começa a se achar. Você mantém isso, você deixa, e a nossa tendência nessa hora é querer empurrar a pessoa pro 2, né? A nossa tendência é falar, não, você não é tão bom assim, ó, você é ruim nisso aqui. Mas tem que deixar a pessoa lá no 3, tem que deixar ela estabilizar no 3 e perceber que ela é muito boa. Daí, nessa hora, para você passar ela pro 4, você usa a linguagem do 4. Você chega para ela e fala, nossa, você é tão bom nisso, tente resolver esse problema aqui. E você dá um problema que ela não vai conseguir resolver sozinha, que ela vai precisar da ajuda de outra pessoa. E dela não vai conseguir. Daí você chega para ela e fala, não, fale com aquela pessoa que aquela pessoa te ajuda a resolver. No começo vai se incomodar de ter que falar com a outra pessoa, porque ela se acha melhor que a outra pessoa, mas depois ela vai lá, fala, descobre que conseguiu resolver e entra naquele nível, nossa, nós somos bons, a gente trabalha bem junto. Se você consegue estabilizar toda uma tribo no 4, o que você faz? Você arranja um objetivo que é humanamente impossível e coloca eles para trabalhar nele. Você fala, nossa, se a gente fizer isso, a gente vai colocar um marco na história da humanidade. Se a gente fizer isso, a gente vai colocar um marco na história dos hospitais, dos espaços de coworking. E de repente, todos eles, em algum momento, na hora que eles estão quase chegando nisso, eles chegam no estágio 5, que é o estágio mais avançado das tribos. O objetivo da humanidade é conseguir estabilizar uma empresa no estágio 5. A gente nunca conseguiu fazer isso, pode ser você que consiga. Então, lembre-se dos estágios, lembre-se de como você vai conduzindo as pessoas por cada um dos estágios. Mande notícias aí, como que você vai conseguir fazer isso. Se você gostou desse livro ou desse vídeo, se inscreva no canal, mande notícias, dê um like aqui, procura a fanpage Ricardo Doria no Facebook, que tem bastante coisa lá também. Fique ligado que vai ter mais coisas. Valeu, até!